Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 22, que fala a respeito da visão da escada. Esta palavra que Deus traz à nossa vida nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Deus, lá no Gênesis, ele instituiu a família criada, a família, perfeita, ela sai das mãos do Todo-Poderoso, a imagem e semelhança de Deus, compartilhando de determinados atributos, os atributos comunicáveis de Deus na vida do homem, na vida da mulher. E ali, Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus, eles estavam na presença de Deus, mas nós sabemos que houve um momento em que o ser humano, ele escolheu tomar as próprias decisões, o ser humano escolheu viver o plano alternativo da serpente e deixou de lado o plano perfeito que Deus tinha instituído para a família. Então agora, nós vamos olhar e perceber que Adão, que outrora era imagem e semelhança de Deus, ele se torna um homem omisso, ou um homem agressor. Ele começa então a subjugar a mulher, e a mulher então, ela começa a ser e a estar e a ser num lugar onde existencialmente ela não foi criada para ser e estar. Ela se torna uma mulher manipuladora, e Adão e Eva agora eles fogem totalmente do propósito que Deus tinha instituído para eles enquanto casal, aquele propósito divino de expressar Deus, de revelar Deus, de dizer ao mundo quem Deus é, de aproveitar todo o potencial criativo que Deus tinha dado ao homem e à mulher para criar beleza, para criar ordem na terra, para gerenciar a terra em o nome do Senhor Jesus. Essa era a ordem de Deus. Deus cria a família, Deus diz, multiplique, encham a terra de filhos à semelhança de Deus, expressem quem Deus é uns para os outros, adorem a esse Deus, revelem uns aos outros quem é Deus, use todo o potencial que Deus colocar na mão de vocês para criar beleza, ordem, trazer estrutura a essa terra, para então trazer a paz e que a terra toda possa ser cheia da glória do Cristo, da glória de Deus Pai, do mover do Espírito Santo através da expressão correta de quem Deus é na família. E agora a família caída está ali, porque decidiu romper com o plano de Deus, decidiu seguir o seu próprio conselho, decidiu seguir o seu próprio entendimento, as suas próprias vontades. E nós encontramos ao longo do tempo um período terrível de sofrimento, até que a cruz ela é plantada na existência do homem. Jesus Cristo, sendo Deus, ele desce a essa terra, ele toma a forma humana, ele se esvazia da sua glória, ele assume a forma de um homem
que sentiu cansaço, que se assentou com sede na beira de um poço, de um homem que se sujeitou a atravessar o mar bravio dentro de um barco, quando ele era Deus e tinha poder para voar em cima daquelas águas. Então, nós vamos encontrar Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem, vindo a essa terra, vivendo a vida dos homens, compartilhando das nossas dores e dos nossos dissabores nessa terra, mas indo à cruz, morrendo na cruz do Calvário e resgatando a família. E agora, a família não é mais chamada de família caída, ela é chamada de família redimida. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! A sua família, ela é vista por Deus, ela é entendida por Deus dentro das Escrituras como a família redimida, e não família caída. O que é, presbítero Isaías, a família redimida? É a família que passou pelo terreno da cruz, é a família que passou de frente à cruz de Cristo, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus a viver o plano original de Deus. Qual o plano original de Deus? De expressar Deus, de viver Deus, de ter Deus dentro do seu coração, de criar nesta terra, em nome do Senhor, de trazer ordem, de ministrar a graça de Deus a outras famílias, para que mais famílias possam então passar pelo terreno da cruz e possam encontrar o seu lugar, o seu propósito, serem arroladas no livro da vida, serem admitidas como família de Deus. Aleluia! E assim, nós sabemos que agora Deus nos enxerga através da ótica da cruz de Cristo, mas nós sabemos que a família, o propósito de Deus, ele é eterno. Deus, ele não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Você assistiu a live que eu e a minha esposa nós fizemos na segunda-feira e nós falamos, começa no jardim com uma família, mas termina lá em Apocalipse, quando João, ele abre os olhos e ele vê ali aquela visão, né, da cidade santa, lá no fim de todas as coisas, e ele começa a olhar, e dentro daquela cidade santa está cheio de famílias. Porque o que é eterno? O eterno é a tua casa, a tua família, a igreja, o templo, a estrutura, ela fica. Mas a família permanece, a família é eterna. Então, lá no começo, Deus, ele tinha um propósito, ele tem um propósito com as famílias. Ele criou Adão e Eva e ele não perdeu o controle da tua casa. Lá no final, João abriu os seus olhos e teve uma visão. E sabe quem que ele viu lá na Cidade Santa? A minha família e a tua família. Nós estávamos lá. Ele viu as famílias redimidas, a Cidade Santa, lá em Apocalipse 19, descendo ataviada. A cidade descendo como uma noiva, e lá estava repleto de famílias, seus filhos, os meus filhos, a tua família, estava lá. Por quê? Porque Deus nos enxerga através da cruz de Cristo. Nós sabemos que embora este plano está de pé, e a realidade de Deus é a nossa verdade, o mundo está caído. O mundo está caído. O mundo está sujeito ao pecado. Romanos diz que a criação geme, os animais estão sujeitos, a natureza está sujeita, o mundo está caído, e nós vivemos, habitamos num corpo pecaminoso, nós vivemos ainda num corpo onde a permanência do pecado, ela existe. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estaremos lidando com provações, com desafios, porque nós estamos inseridos, embora redimidos, no meio de um contexto de um mundo caído, de um mundo pecaminoso. E dentro deste contexto nós sabemos que são grandes os desafios, são grandes as provações, mas a promessa de Deus, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos aponta a obra redentora de Jesus, que pode mudar todo o curso da história, que é uma encruzilhada que pode mudar a tua história. Quando nós passamos diante da cruz de Cristo, nós então encontramos vida e socorro no tempo oportuno. Aleluias! Nele, nós temos a vitória para as nossas provações. Se nós estamos nele, nós temos a vitória para as nossas provações. Queridos, nós vivemos num mundo caído. E nesta terra, os processos da vida incluem desgaste, incluem sofrimento, incluem lutas, incluem dor, mas nós precisamos ser intencionais em aprender. Nós precisamos ter intencionalidade a aprender. Por quê? Porque não existe maturidade sem sofrimento. Não existe maturidade onde não envolva processos.
a palavra-chave deste culto de hoje, maturidade, ela liga na palavra processos. Processos. E eu quero o tempo todo que você lembre hoje da figura da azeitona. A oliveira, ela produz a azeitona. A azeitona, no seu tempo, ela é apanhada, ela é arrancada da árvore e ela é levada para uma prensa. E ali ela é prensada, ali ela é trabalhada, ali ela tem um contato mais íntimo com a mão do supremo agricultor, e ali ele trabalha aquela azeitona ali, ele moe, e ele tira todo o refúgio, ele tira todo o excesso, ele tira tudo aquilo que não é do gosto dele, até o ponto em que começa a pingar óleo, azeite puro, azeite purificado, saído daquela azeitona. Em todo o tempo que nós estivermos falando de maturidade neste culto, que você traga à sua memória a figura do óleo, a figura do produto da oliveira, e o processo que envolve a extração desse óleo, e o processo que envolve o espremer da azeitona. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, apóstolo Paulo desenha isso de uma maneira evidente, de uma maneira em cores, para que nós possamos entender, e ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, considero como refúgio as coisas, os excessos, coisas que me impediam de conhecer Deus de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, de uma maneira íntima. Aleluia! Queridos, Deus deseja levar você, a sua família, a sua casa para viver os seus propósitos, as suas bênçãos. Deus deseja levar os seus filhos a viver as suas bênçãos, mas este processo de levar os filhos até o local da bênção, ele inclui processos da mão do oleiro trabalhando o vaso, da mão do ourives trabalhando aquela joia, um diamante que é lapidado, o ouro que é provado no fogo, o vaso que é amassado. E ali Deus coloca a mão sobre a tua família, Deus coloca a mão sobre a tua casa, Deus vai amassando, e Deus tira ali uma bolha de ar, Deus tira ali um capim que estava ali no meio do barro, Deus tira ali um graveto, Deus vai purificando esse barro, Deus deixa ele ali no tempo da espera para ficar curado ali, né? Tem que passar pelo tempo da cura para poder fazer o vaso, para que esse vaso, depois que passar pela fornalha, ele possa ser colocado num lugar de honra, num lugar de dupla honra, e ser um vaso para a glória do Senhor, trabalhado pela sua mão. E isso inicia na individualidade. Todos nós desejamos a bênção da coletividade, não é verdade? A gente olha e fala assim: puxa vida, eu quero muito ter um casamento feliz, eu quero ter uma família feliz, eu quero ter um emprego próspero, eu quero formar na faculdade, eu quero ter um casamento. Mas quando nós olhamos para o produto acabado, quando nós olhamos para o diamante, para a joia, para o vaso, para o azeite fino, nós precisamos olhar para o processo, nós precisamos olhar para a jornada, porque tudo começa dentro do coração do homem e da mulher. Deus deseja trabalhar o teu coração, a bênção que você quer viver lá na sua família, a vitória que você quer viver no meio do seu contexto. Deus quer começar lá a partir do que tem dentro do teu coração, e Deus está falando com você. Deus está falando com você que veio aqui. Às vezes você pode pensar: puxa vida, mas o meu familiar que está lá na minha casa, ele deveria estar ouvindo isso. Não, Deus quer começar o trabalho em você, porque é você que é o vaso. Deus quer começar a lapidar o teu coração, porque é você que é o diamante. Deus quer começar a espremer você nessa noite, porque é você que é o fruto da oliveira verdadeira, e é de você que vai sair o azeite para curar aquela pessoa que está lá na tua casa. Aleluia! Eu costumo dizer para o pessoal da rede, da juventude, para os jovens, na questão do casamento, na questão dos relacionamentos interpessoais, porque isso se aplica a tudo. Você quer ser um bom coletivo, um bom par, seja um bom ímpar. Entre em Cristo. Por quê? Porque a mulher virtuosa, ela está escondida em Cristo. O homem fidedigno, Provérbios diz, está dentro de Cristo. E você só vai achar esta pessoa entrando dentro de Cristo para achar esta pessoa. Você quer um bom emprego?
Se qualifique, lute, estude, seja primeiro um bom ímpar para viver a glória da coletividade no seu emprego, da promoção, da gerência, da sua formação. Aleluia. Isso se aplica a tudo. Quer ter bons amigos ao seu redor? Seja um amigo leal. Seja um bom ímpar para ser feliz na coletividade. E olhando aqui para a palavra de Deus, que quer nos trabalhar hoje, que quer falar a nós que estamos aqui, a família de Deus que se reuniu hoje, nesta quinta-feira, e aos nossos irmãos que estão ali em casa também, nos ouvindo, Deus, Ele aponta para a pessoa de Jacó. E eu quero falar um pouquinho com vocês, comunidade, sobre a vida deste patriarca, sobre a vida do patriarca Jacó, que é a família que nós iremos estudar nesta noite. Olhando para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar aqui a história deste homem. Aos 60 anos do patriarca Isaac, ele teve, os seus filhos. Rebeca, ela era estéril. Quando Isaac casou com Rebeca, aos 40 anos, ele orou muito tempo por aquela mulher, para que aquela mulher fosse então agraciada com a bênção da família, de poder gerar filhos. E nós vamos encontrar então este homem, este casal, esta mulher, Isaac, e Rebeca, eles tendo, os seus filhos já numa idade bem avançada. E quando nasce aqueles meninos, porque Rebeca estava grávida, de 2 varões. Primeiro, nasceu Esaú, um menino coberto de pelos, ruivos, E logo que aquele menino nasceu, Jacó, ele veio agarrado ali no pezinho do seu irmão, de modo que o nome daquele rapaz, daquele dia em diante, se chamou Jacó, que quer dizer enganador, suplantador, aquele que pega no calcanhar, aquele que tem sagacidade, aquele que usurpa. E aquele menino, ele foi conhecido dessa forma, ali no meio daquele arraial. Imagine você, no dia a dia dele, o nome dele tinha esse significado, Nós encontramos muitos nomes que o próprio nome diz, o significado daquela palavra. E as pessoas viam Jacó andando ali naquele arraial e eles sabiam que aquele lá era o enganador, o suplantador. Aquele menino ali, já nasceu pegando no pé do outro, já nasceu puxando o tapete do outro. Cuidado com ele, ele é sagaz. Ele é sagaz. E, às vezes a gente tem a tendência de olhar para a história, porque a Bíblia começa a contar a história dessa família. E diz que Esaú, ele se tornou um rapaz da caça. Ele gostava de sair para o campo, com o seu arco, com a sua flecha, buscar ali, o fruto ali, das suas caçadas, das suas aventuras. E Isaac, ele tinha apego com o filho mais velho. Ele gostava de comer, a carne que o menino caçava. Só que Jacó, a Bíblia diz que ele era um homem pacato. Em algumas traduções da sua Bíblia vai dizer, ele era um homem simples, e ele habitava em tendas. E Rebeca, a mãe, ela tinha uma ligação maior com aquele menino, com aquele rapaz. E às vezes a gente olha, e eu já ouvi várias vezes as pessoas referindo ao fato de Jacó estar dentro de casa, como se ele fosse um rapaz ocioso, como se ele fosse um rapaz preguiçoso, como se ele fosse um rapaz que estivesse ali, no meio das almofadas. Fato é que Esaú gostava da vida selvagem, mas Jacó, ele gostava da vida doméstica, ele gostava de cuidar das coisas do pai. Ele gostava de cuidar dos empreendimentos da família. Ele gostava de estar ali gerenciando as coisas, Isso é tão evidente que quando Jacó ele vai para a casa de Labão, ele tem peito para pastorear os rebanhos de Labão. Ele tem, ele não é um menino preguiçoso. Ele já começa ali a servir, a trabalhar. E isso é tão evidente que antes dele começar a trabalhar para para conquistar a mão da sua esposa no futuro, Labão chega para ele e fala assim: olha, não é porque a gente é parente que você vai trabalhar para mim de graça. Fala qual é o preço do seu salário e eu vou pagar. Então você vê que Jacó ele era um menino trabalhador, ele não era um menino ocioso, ele não era uma pessoa preguiçosa. E isso me intrigou e eu fui buscar no hebraico qual o significado de simples e de pacato. Porque a Bíblia fala, Jacó era um homem simples e gostava de ficar no lar, na família, cuidando dos assuntos do pai.
E aí, a palavra hebraica que define aqui, né, o homem Jacó, ela é o vocábulo tam, que significa perfeito, que significa reto, íntegro. E é uma palavra hebraica usada desta forma para pessoas que são imperfeitas. Aí eu fiquei pensando assim, mas espera lá, que negócio é esse? Deus usa a palavra perfeito para pessoas que são imperfeitas. E eu falei, tem um mistério nesse negócio. Nunca tinha percebido isso. E eu comecei a olhar aqui e falei, tem alguma coisa aqui neste versículo. Por que é que Deus falou que Jacó era perfeito, quando na verdade ele tinha imperfeições? Todo mundo sabia que ele era o suplantador. Todo mundo sabia que ele era o usurpador. E embora ele estivesse gerenciando os assuntos da família, e ele gostasse de cuidar dos negócios da casa, de ficar ali perto da mãe, perto do pai, ali, né? Não, eu não vou largar o rebanho, eu não vou largar a tenda, eu não vou largar os empregados aqui, vou ficar mais perto. Esaú não, falava, não, eu sou primogênito, deixa isso aí, eu vou lá para o mato, eu vou caçar, quero ficar lá no meio da roça, cabeça fresca, né? E assim, o caráter de Esaú era torto, ele era, né, um homem dado aquela lascívia, né? A própria Bíblia fala que ele se casou com as mulheres cananeias, que ele deixou o coração da sua mãe, Rebeca, doído por causa do mau procedimento dele. É de Esaú que vem a palavra Edom, porque ele é pai dos edomitas, e desta palavra edomita vem a palavra hedonismo, né? E é muito simples você guardar isso. Você já me ouviu pregando várias vezes sobre hedonismo. Aí você fica assim, meu Deus, que palavra difícil. Não é difícil. Hedonismo é satisfazer as suas próprias vontades. Hedonismo vem de Edom, Edom vem de Esaú, que satisfez a sua própria vontade comendo um prato de lentilhas. Fechou, você nunca mais vai esquecer essa palavrinha, né? E retomando o nosso raciocínio em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida, nesta noite, nós vamos encontrar este cenário desta família. Uma família imperfeita, mas uma família que tinha a promessa de Deus. Uma família que tinha uma palavra empenhada de Deus. Uma família que tinha uma promessa dada a Abraão. Olha, Abraão, você vai viver, né, a promessa, através do teu filho Isaque, e esta bênção que vem de gerações, né, o pai, o filho e os filhos dos teus filhos, vocês verão a bênção sobre a família de vocês, e nas próximas gerações, e as nações ao redor, os povos ao redor, os seus vizinhos serão abençoados por causa da bênção que Deus vai derramar sobre a tua casa. Olha, a bênção de Deus vai ser tão grande sobre a tua casa, que vai superabundar, e vai começar a encharcar a vida da vizinhança, da cidade, de toda a nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E assim, glória a Deus, nós encontramos esta família, eles conheciam esta promessa, esta promessa, e é interessante que ao observar nós vamos ver Deus chamando Jacó de homem perfeito onde havia imperfeições, onde havia impossibilidades. Por quê? Porque Deus, ele vê o ser humano através da ótica da sua promessa, através da sua palavra, através do sangue vertido ali na cruz do Calvário. É como se Deus pegasse um óculos banhado no sangue de Cristo e de tudo que ele fez na cruz do Calvário, e Deus nos olhasse através daquele óculos e ele nos enxergasse transformado. Eu gosto muito de uma frase, né, do Michelangelo, que ele diz, eu vi um anjo no mármore e eu esculpi até libertá-lo. E é basicamente, né, quando Deus olha para a tua vida, aquela pedra suja, bruta, lá no meio do mato, e Deus olha e fala assim, aí dentro tem um servo, aí dentro tem um vaso, aí dentro tem um diamante, eu vou esculpir essa pedra, eu vou trabalhar através das minhas mãos ensanguentadas, eu vou derramar o perdão, eu vou derramar a redenção, e essa pessoa vai me servir, ela e a família dela, e por causa dessa família abençoada, vou derramar as bênçãos a outras famílias da terra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. No entanto, nós temos aqui um jovem, um rapaz, Jacó, que sempre foi herdeiro da promessa, mas nunca agiu como um herdeiro. E é aí que está a questão, que nós vamos falar de maturidade. Nós encontramos aqui um homem que, quando Deus olha para essa pedra bruta, Deus já vê o Jacó no fim de tudo, na onisciência de Deus. Deus já conhece a história de Jacó no ponto final dela. Só que nós temos este jovem que sempre foi um herdeiro da promessa, mas nunca agiu como um. Nunca agiu como herdeiro. E Deus agora o chama de perfeito. E ele se mostra
ignorante quanto à obra do Senhor. Ele se mostra ignorante quanto ao plano de salvação que Deus tinha para a vida dele, o plano de redenção. E é aí que uma reviravolta acontece. Você conhece a história de Jacó, né? E um dia Esaú chega cansado lá das suas caçadas, e Jacó estava ali cozinhando, né? um guisado e um prato de lentilhas, e de repente Esaú chega tão cansado, tão desfalecido, e ele pede para comer, né? daquela porção. Jacó fala, não, eu vou te dar a porção, mas eu quero que você me venda o teu direito de primogenitura. A primogenitura, naquela época, ela dizia respeito a uma bênção, tanto espiritual quanto também a possessão do primogênito, do primeiro filho, sobre as heranças da família. O primeiro filho era aquele que gerenciava os negócios da família após a partida do pai. E agora Jacó está falando para Esaú passar para ele o direito de ser o herdeiro de tudo. E Esaú, então, vendeu o direito de toda a herança. Esaú, ele rompeu com as heranças que Deus tinha dado para Abraão, para o seu pai Isaque, e ele então satisfez o seu próprio desejo por um prato de lentilhas. E logo em seguida, Isaque, percebendo que era chegada a sua hora, a hora da sua morte, ele então chama o seu filho primogênito Esaú e ele diz, olha, vá lá, busque uma caça, faça um cozido bem gostoso e traga para mim. E na hora que eu comer este guisado, este cozido, né, que você trouxer do campo, eu vou te abençoar. Eu vou ministrar sobre você a bênção do primogênito. E Rebeca estava ali, né, por detrás da tenda, e ela começa então a arquitetar um plano. E ela chama Jacó e fala, olha, Deus prometeu que você é que vai gerenciar os negócios da família. E agora nós precisamos dar uma mãozinha para Deus. Nós precisamos arrumar um jeitinho, né? Parece até que a Rebeca, ela é brasileira, né? E aí você vê Rebeca arquitetando o plano, ela e Jacó. E agora eles vão lá, fazem uma comida né, veste o Jacó com a roupa do Esaú, coloca ali uns pelos sobre ele para que Isaque pudesse apalpá-lo, né? Isaque já era velho, já era cego. E o que acontece? Acontece que Isaque, ele abençoa a Jacó. Ele ministra sobre Jacó a bênção do primogênito, né? Ele coloca as mãos sobre aquele rapaz e diz, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, e a fartura do trigo e do mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê o Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. E quando Esaú chegou da sua caçada, ele soube que Jacó tinha chegado antes e tinha suplantado, tinha pegado a sua bênção. E naquele momento, Isaque estremeceu, porque ele não pôde mais abençoar Esaú. E no final eu quero falar sobre isso, porque às vezes a gente olha e fala assim, mas puxa vida, o que custava pôr a mão no menino e abençoar o rapaz? Já abençoou o primeiro, abençoou o segundo. Mas existe um segredo para que nós venhamos a aprender com Esaú também, a respeito do choro de Esaú. Eu quero falar sobre o choro de Esaú no término desta ministração de hoje. E é nesse momento que Esaú, ele inflamou o seu coração e ele falou, meu pai vai morrer, o luto vai passar, e quando isso tudo acabar, eu vou matar o meu irmão Jacó, e eu vou tomar o meu direito, eu vou pegar o meu direito de primogênito de volta. E naquele momento, Jacó, ele precisa romper com a sua família, ele precisa sair da sua casa, ele precisa fugir do lugar da herança, e ir para a terra de Harã, os seus parentes que moravam numa terra distante. E a Bíblia diz que Rebeca, então, ela, né, aprontou ali a fuga do Jacó, e nós podemos entender, queridos, naquela época não tinha estrada, não tinha iluminação para as pessoas ir, né, na rodovia, seguindo, né, uma rota, não tinha GPS. As estradas, né, eram apenas trilhas no meio do deserto, cheio de animais. Israel era cheio de leão, cheio de hiena, cheio de chacais ali, lobos, né, que viviam infestando aquela região. E agora Jacó, ele sai apenas com a roupa do corpo, apenas com uma sacola de comida, apenas com uma provisão inicial de água, para ir para a casa do seu tio Labão, fugindo das más escolhas que ele fez, fugindo das decisões erradas que ele tomou, fugindo daquilo, né, que ele tinha caçado com as suas próprias mãos. E naquele momento existe uma reviravolta,
Por quê? Porque ele abre mão da sua casa, ele abre mão do seu conforto, ele era o herdeiro, mas de repente ele precisa abrir mão das posses para preservar algo mais valioso, a sua vida, o seu coração, a sua identidade. Pense você, ele tinha acabado de receber a bênção, ele tinha acabado de receber ali a posse da herança pela mão do pai, e de repente ele precisa deixar a herança que ele ficou sempre ali vigiando, os rebanhos que ele ficou sempre por perto, né? Você lembra que Jacó ele era um menino caseiro, ele ficava sempre ali, né, cuidando da ovelhinha, cuidando da tenda, cuidando dos servos. Penso eu que Jacó tinha mais intimidade com os serviçais da casa do que o Esaú. Esaú só passava lá, né, no meio da caçada, né, se prostituindo com as cananeias, mas Jacó estava ali, né, sempre cuidando, sempre olhando, né, a colheita, sempre olhando o rebanho. Ele estava ali cuidando da herança e de repente ele precisa abandonar a herança, ele precisa deixar a herança, ele precisa fugir, ele precisa preservar a sua vida. E é nesse momento, Filadélfia, que eu quero que você preste toda a atenção. Por quê? Porque quando Deus quiser te levar a viver o extraordinário, Deus ele vai começar a amassar a tua vida. Deus ele vai te pedir algo que às vezes para você é muito precioso, mas ele vai começar a tirar da tua vida. Entenda isso hoje no discernimento daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração, porque se Deus quer tirar, é porque é refúgio e porque não é bom para a tua vida e para a tua família. Se Deus está tirando, se Deus está levando, se Deus está limpando, é porque não é da vontade dele para a tua casa, para a tua família. Quando Deus quer te levar a viver o extraordinário, guarde isso no seu coração. Ele te pedirá algo que é muito precioso. Observe, queridos, qual a quantidade de vinho que um odre suporta? Quanto vinho pode ficar dentro de um odre e ele vai suportar? E nós podemos entender, na ótica daquilo que está escrito em Mateus, que isso é proporcional à pressão que ele aguenta para conter o vinho. Pera lá, Isaías, como é que é esse negócio? Mateus capítulo 9 e versículo 17, a Bíblia nos diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho expande, e quando o vinho expande, vamos trocar essa palavra expandir por pressionar, quando o vinho gera pressão, o odre arrebenta, e aí se perde o odre, e aí se perde o vinho. Então Deus coloca poder em quem aguenta pressão. Deus coloca poder em quem aguenta pressão. Odres novos que aguentam a pressão, que aguentam a provação, recebem vinho novo, recebe poder de Deus, recebe graça de Deus. Queridos, mais pressão, mais poder. Mais provação é mais motivo para você derrubar mais um gigante. Apareceu um leão por dia, mata esse, e amanhã nós vamos matar o leão de amanhã. Por quê? Porque vai chegar o fim de semana e nós vamos contar a vitória de ter matado 7 leões. Existe provação hoje? Existe, é gigante, mas nós vamos derrubar. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado a vitória em tudo. Aleluia! Deus deseja derramar vinho novo, Deus deseja derramar poder sobre a tua vida, mas Ele vai derramar poder sobre odres que aguentam a pressão, aleluias. Deus tinha uma promessa para aquela família, mas primeiro Ele ia tornar o odre apropriado, Deus ia trabalhar aquele odre para receber a porção, Deus ia trabalhar aquela vida ali, aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Qual o sustento de Jacó? Ele saiu de casa sem nada, deixou tudo para trás. Tinha ali a sandália no pé, a roupa no corpo, uma provisão de comida que num determinado momento acabou. Como que é que esse rapaz se manteve? Isaías, conta para nós qual o segredo de Jacó, no meio da tribulação, no meio da provação da vida, como é que ele conseguiu sobreviver à pressão? Como é que ele conseguiu sobreviver a esta pressão de tantos desafios, de tanta dificuldade, de ameaça de morte? Pairava uma ameaça de morte naquele momento sobre aquela família. Por quê? Porque Esaú estava vindo ali ao encalço de Jacó. Ele não podia voltar, porque lá estava a sentença de morte para a vida dele. Ele tinha abrido mão de tudo, da mãe dele, da família dele, de coisas da vida dele, ficou para trás. E aí nós vamos encontrar a resposta neste texto que nós lemos, porque num dado momento Jacó ele chega num lugar e ele não tinha nada, ele não tinha
uma tenda para abrir sobre a sua cabeça, e ele tinha simplesmente uma terra debaixo dele para deitar. E ele achou ali uma pedra, pegou aquela pedra, colocou ali e usou aquela pedra como travesseiro. Imagine você, o herdeiro de toda a herança de Abraão, o herdeiro de toda a herança de Isaac, agora deitado com a roupa do corpo, apenas tendo uma terra. Ele se deita ali, coloca a cabeça sobre aquela pedra e ele começa então a sonhar. E a resposta vem certeira para a nossa vida. Jacó permaneceu de pé porque ele tinha a presença de Deus. A família de Jacó permaneceu de pé porque eles tinham a presença de Deus. E sabe, isso é tão evidente porque ele começa a sonhar, e eis que estava posta uma escada do alto a baixo. Essa escada ela vinha do céu e ela cravava na terra, ela tocava a terra, e anjos subiam e desciam. E Deus estava colocado ali naquela escada, e Deus ele olha naquele momento para o Jacó, e ele diz: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar para esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Em algumas Bíblias vai dizer, até cumprir tudo aquilo que eu tenho falado a teu respeito. Aleluia! Glorifica o Senhor, esta palavra é para a sua vida. O que esse homem tinha? O que esse homem tinha? Ele tinha um punhado de terra debaixo da cabeça dele, para provar. Ele olhava e falava assim, né? Às vezes eu fico imaginando, né? Porque isso aqui é um tipo de Cristo. A escada, cravada. Pense na cruz de Cristo. Jacó estava indo. Deixou para trás. Jacó estava indo para uma jornada no meio de um deserto, num ambiente de esterilidade, num ambiente de provação. De um lado estava a provação, de outro estava a provação, perseguições. Ele olhava para as suas provisões, ele não tinha nada, estava apenas com a roupa do corpo ali. Mas quando Jacó, ele está no meio do caminho, no meio da provisão, deixando para trás todo aquele refúgio daquela velha azeitona encaroçada, passando na prensa de Deus, a cruz de Cristo ela crava no meio da história de Jacó. A cruz de Cristo, ela crava no meio daquela história ali, dividindo um antes e um depois. Porque naquele momento, quando Jacó se deita, abrindo mão de tudo aquilo que era desnecessário para Deus operar na vida dele, ele se deita na terra da promessa. E naquele momento, ali está plantada uma escada, que é o símbolo da cruz de Cristo. O símbolo de um Cristo que intervém na história humana, que liga o homem, que conecta o homem de novo a Deus, porque essa escada ela estava cravada na terra, mas ela também entrava para dentro das nuvens, como um tipo de Cristo, uma conexão do homem e com Deus, do natural, da esfera do natural com a esfera do sobrenatural. E naquele momento Deus ele fala para Jacó, sabe essa terra aí? Sabe essa terra que você está deitado, Jacó? Então é essa terra, eu vou te dar por herança. O que você tem na mão, Jacó? Jacó pega um punhadinho de terra, né? Eu tenho um punhado de terra. Então, sabe essa nação? Eu vou te dar por herança. Eu vou te dar por herança. Aleluias. E existia uma escada ali, onde Jacó ele podia subir e se abrigar no esconderijo do Altíssimo, no dia da sua aflição. Queridos, a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite é, ainda que nós estejamos na prensa de Deus, ainda que nós estejamos no caminho, no processo, nós temos a presença de um Deus Todo-Poderoso. E quando você olhar ao seu redor e não ver nada, olhe para onde os seus pés estão plantados, pisando em cima da promessa. A tua esperança repousa na promessa de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. A tua esperança não repousa na palavra do homem, da mulher, dos governos, dos tempos, das estações, das circunstâncias, no teu dinheiro na poupança, no teu emprego, no teu marido, na tua esposa. Queridos, foque nesta noite, olhe, concentre as tuas expectativas no Deus que falou algo a teu respeito. Jacó ele olhou e falou, não tem expectativa nenhuma, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, minha herança não está aqui, não tenho comida, não tenho roupa, estou passando frio, não tenho nem um travesseiro.
E aí Deus fala, o que você tem, Jacó? Eu tenho a terra, essa terra aqui é minha, Deus me prometeu essa terra, Deus me deu a palavra dele e eu tenho essa terra. E aí Deus fala, é essa aí mesmo, é isso que eu disse a seu respeito, é isso que eu disse a respeito da sua família, e é nesta palavra que eu falei a respeito da tua casa que eu vou cumprir, e eu te abençoarei. Vamos orar a palavra nesta noite, diga bem forte, a minha descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em mim e na minha descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia, aleluias, glória a Deus, glorifica o Senhor Jesus, aplauda o Senhor, pois Ele é digno. Aleluias, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar à sua terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A presença do nosso Deus na nossa família é a garantia de nós estarmos de pé. Aleluias, aleluia. Observe Jesus, já que nós estamos falando que a escada é um tipo de Cristo, lá em João capítulo 1 e versículo 9 diz que Jesus já era luz. Jesus já era luz. Imagine o carpinteiro vivendo por 30 anos ali naquela vizinhança, né? E de repente a vizinha descobre que o vizinho dela, Jesus, é Deus, quando ele se revela para a humanidade. Mas imagine você vivendo na vila que Jesus vivia, 30 anos ele lá escondidinho, né? Vendendo os jugos e arados, né? Porque Joséfo disse que ele fazia isso com perfeição. E Jesus o carpinteiro, filho de José, filho da Maria, e de repente você descobre, é Deus, é o Messias, o meu vizinho era o Messias, e eu não sabia. Como assim não sabia? Porque Jesus já era luz, mas o deserto revelou essa luz para o mundo. Preste atenção você comigo, Mateus capítulo 3, abra comigo Mateus capítulo 3, nós vamos precisar olhar este texto bem de perto. Jesus era a luz do mundo, Jesus era a luz do mundo, mas o deserto revelou esta luz ao mundo. Aleluias. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 3, no versículo 17, e eis uma voz do céu dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus ele brada dos céus. No dia do batismo de Jesus ele disse, esse é o meu filho, eu tenho orgulho desse meu filho. Então aqui ele estava apontando, é o meu filho, é a luz do mundo, é o verbo vivo. Mas quando você desce para o versículo seguinte, no capítulo 4, no versículo 1, diz, e a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Neste momento, Deus, após dizer que esse era o filho dele, que ele amava tanto, a luz do mundo, ele pega este Jesus e o conduz para o deserto, para ser provado, para ser prensado, para ser lapidado pela mão do oleiro, para ser passado no fogo do ourives. E agora o deserto revela a luz de Jesus para o mundo. E as vizinhas lá do vilarejo souberam que o carpinteiro era o Messias. A partir deste momento, observe você comigo, o deserto é um lugar hostil. O deserto é um lugar onde você vai lutar consigo mesmo. O deserto é um lugar onde você vai lutar contra o diabo. O deserto é um lugar onde você vai lutar contra o próprio Deus. Aliás, você vai lutar com o próprio Deus. Aleluia, preste atenção. Quando nós olhamos para o deserto, nós entramos muitas das vezes no deserto, Deus leva esta azeitona para a prensa. Deus leva este barro para a roda, para lutar contra si mesmo e contra o pecado que existe dentro do nosso coração. Por que nós não usamos a pressão do pecado para gerar poder? Quantas das vezes nós pensamos isso? Por que é que nós não usamos toda essa pressão que o pecado exerce sobre nós para fazer com que isso venha a gerar poder?
Nós falhamos em não clamar por Deus e sua palavra. Jesus, naquele momento ali, quando o diabo veio passar perto dele, oferecer ali uma oportunidade de pecar, Jesus levantou a sua mão e disse: está escrito. Deus falou e está falado ao meu respeito. A verdade de Deus a respeito da minha família é essa. E eu vou colocar o meu pé na terra que Deus me deu. Não vou aceitar nem menos e nem mais. Se você ouviu a live de ontem da Força Tarefa, Deus usou tremendamente a irmã Roseli falando a respeito disso. Nós não vamos aceitar nem menos e nem mais. Nós vamos nos firmar naquilo que está escrito. Naquilo que está escrito. Queridos, como é que nós vamos conhecer a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos liberta do pecado e da morte? Observe você, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem confessa e abandona encontra misericórdia. E o sábio diz isso a respeito dos pecados. Pense você comigo, aqueles que confessam os seus pecados e abandonam, encontram misericórdia. Eu sei que realmente eu abandonei este pecado quando eu tenho um novo enfrentamento e eu venço esse pecado numa luta. Você entende isso? Às vezes nós passamos por muitos desafios. Nós somos tentados, porque eu disse no começo desse culto que nós estamos inseridos num mundo pecaminoso. E todo o tempo, embora você tenha a natureza de Cristo, o diabo ele vai oferecer as suas propostas, assim como ele fez com Jesus. Jesus já era a luz do mundo. E o diabo chega para Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus fala: está escrito. Está escrito. Esta pressão que o pecado exerce sobre a minha vida vai se transformar em poder, porque está escrito a meu respeito. Está escrito a meu respeito. Queridos, que você possa ir a Deus em busca de livramento contra o inimigo. Por que é que muitas das vezes a nossa mente ela é tão atacada com pensamentos tão desconcertantes? Por que será que muitas das vezes existem tantas perturbações na nossa mente, no nosso coração? Não seja cortês com o inimigo. Não faça sala para o inimigo. Expulse o inimigo em nome do Senhor Jesus. Tão logo o diabo começa a soprar coisas na sua mente, no seu ouvido, proclame a palavra de Deus. Existe uma arma que ela é poderosa e ela é a palavra de Deus. Todas as vezes que o inimigo começar a falar ao teu coração, induzir você para o erro, induzir você para o pecado, ore a palavra, proclame a palavra, cite um versículo, cite firmemente até que o inimigo vai fugir. O inimigo não vai resistir, o inimigo vai correr. Não faça sala para o inimigo. Olha para você ver, a última família, aliás, a primeira família que fez sala para o inimigo, que recebeu a serpente lá no Éden, olha o que foi que aconteceu. Adão e Eva recebendo ali, no ambiente do lar, no jardim, a serpente. E eles foram corteses com ele. Quando ela dizia: vocês não são filhos de Deus, coma a fruta e aí você vai ser semelhante a Deus. Ela estava falando com Adão e Eva, criada a imagem e semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Não argumente com o inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando você lutar além da sua medida, além da sua força, quando você estiver no teu limite, resistindo ao diabo, Deus fluirá através da sua vida. Deus vai brotar poder da sua vida e vai te capacitar a resistir mais e mais. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Você entende isso, Filadélfia? Muitas das vezes Deus vai permitir que você seja levado para a prensa para vencer o teu pecado lá na prensa. Por quê? À medida que você for fortalecido pelo Espírito Santo e você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, todas as vezes que o inimigo vier até você com propostas, resista, expulse. Não aceite o inimigo falar aos teus ouvidos. Permita que a pressão do pecado sobre a tua vida gere poder para vencer o pecado. E assim você vai conhecer a lei que opera dentro do teu coração. A nova lei que Cristo proclamou lá na cruz do Calvário, a lei da liberdade, do Espírito, da vida, fluindo através de você, para que você venha ter vitória.
nos teus pecados, nas tuas adversidades. O Espírito Santo de Deus deseja vencer todos os desafios e os pecados através de você, te capacitando a ser mais que vitorioso por tudo aquilo que Deus proclamou a seu respeito na sua palavra. Aleluia! Glorifique ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós precisamos vencer o inimigo. Aliás, que nós podemos vencer o inimigo no deserto, por tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Mas nós falamos também que no deserto, no cenário da esterilidade, nós muitas das vezes lutaremos não só contra as nossas vontades na prensa, que nós também lutaremos contra o diabo, resistindo ao diabo, mas que muitas das vezes nós empreenderemos uma batalha com o próprio Deus. Isaías, mas que coisa esquisita, como que é isso? Muitas das vezes Deus levará você para a prensa. Deus muitas das vezes levará você para a roda do oleiro. Deus levará você para a mão do ourives, para que você possa lutar com o próprio Deus nas circunstâncias e ser vitorioso nas circunstâncias que cercam a tua família, a tua casa, o teu trabalho. Quando a pressão não vier pelo embate contra o ego ou contra o inimigo, o próprio Deus vai te apertar. Isso você pode ter certeza. Vocês entendem isso? Lembra de Jacó no val de Jaboque? Lutando com o anjo. Era o próprio Deus levando. Naquela caminhada, naquela jornada de Jacó, a escada se plantou, cravou no meio da história dele e mudou. A história dele nunca mais foi a mesma. Mas houve um momento, que Deus pisou esse barro, amassou esse barro, deixou ali para ficar curando um tempo, uns dias, tirou ele de novo, amassou mais um pouco, tirou as bolhas, deixou mais um tempo ali, levou para a roda, e agora era a hora de lapidar. Então, muitas das vezes, quando você não for para a prensa, lutar contra o teu ego, você vai para a prensa para vencer o inimigo, ou muitas das vezes o próprio Deus vai te levar para lapidar a tua vida, o próprio Deus te pressionará, o próprio Deus aguçará esse sentido, esse propósito, a tua essência, a evidência do propósito para a tua família. Deus vai amassar, a sua vida para tornar evidente o propósito que Ele tem para a tua casa e para a tua família. Como isso, Isaías? Olha, outrora era um pedaço de lama. Outrora era um tanto de azeitona amassada, e agora? Agora ele vai evidenciar o propósito, agora ele vai tornar aquele refúgio de azeitona em óleo puro, ele vai tornar aquela massa de barro em vaso aprovado e honrado na casa do Senhor. Aleluias! E Deus vai tornar evidente, e Deus vai evidenciar a essência, o propósito, o sentido da tua vida, o propósito para o qual você veio à existência, o propósito para o qual você está plantado na tua casa. Olha, não se assuste, vocês estão com uma cara muito assustada. Deus nos leva para a prensa. Jejuar é bom? Orar é bom? Seja sincero consigo mesmo. Ofertar, perdoar, é a mão de Deus nos amassando, não é verdade? É os processos que Deus usa, que Deus vai nos levando para a prensa, para você orar, para você gastar tempo no jejum, para você gastar tempo na generosidade da oferta, do perdão. Muitas das vezes a gente esquece, dessas coisas bíblicas, porque a gente está acostumado, muitas das vezes, a observar uma face de Deus. Mas nós precisamos olhar o todo da essência de Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que é a harmonia perfeita de justiça e de amor, de bondade, de severidade, um Deus que é Pai, um Deus que diz não para os seus filhos, um Deus que tira os excessos, porque Ele vê você como produto acabado, Ele vê você lá no final, e Ele fala, opa, isso aqui não é bom para o meu filho, eu vou tirar, isso aqui não é bom para a família da minha serva, eu vou tirar, e Ele vai tirando, Ele vai limpando, ainda que os processos doam, ainda que os processos sejam dolorosos, ainda que você esteja ali sofrendo, chorando, passando um momento difícil, Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Aleluia, aleluia. Circunstâncias. Isaías, mas existem coisas terríveis acontecendo comigo. São perdas, familiares que nós perdemos, pessoas queridas,
nesta pandemia, eu perdi pessoas da minha família, vítima do Covid. Este ano, nós sepultamos o meu último avô, né, que estava vivo na nossa casa, na nossa família. Pessoas, né, que nós amamos. Crises financeiras, problemas no comércio, problemas familiares, esta pandemia evidenciando dores que já existiam no lar e que se tornaram mais sangrantes. A carne está viva, está sofrendo. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, circunstâncias, perturbações familiares, é o filho que está nas drogas, é o marido, é a doença, são as dificuldades financeiras. Queridos, entenda, muitos cristãos ainda não entenderam a vida regenerada, muitos cristãos ainda não entenderam a preciosidade de ser um herdeiro, e muitas das vezes Deus está nos levando para o deserto, para lutar com Deus, para saber que Deus nos capacitará a vencer todas essas adversidades, Deus nos capacitará a vencer em todas as situações. Olha, o que nós dizemos aqui no começo desse culto, Jacó não era perfeito, Deus chamava Jacó de perfeito. A palavra de Deus diz a respeito de Jacó que ele era perfeito. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, lá no Velho Testamento muitas das vezes Deus nos chama, né, de trapo de imundície, Deus nos chama de pecadores, Deus nos chama de muitos apelidos, né, carinhosos. E quando você olha para o Novo Testamento, embora haja muitas exortações à santidade, depois que a cruz de Cristo ela chega na vida do homem, a Bíblia, no Novo Testamento, ela fala: vocês são santos, irrepreensíveis, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Então Deus está sempre falando de pessoas imperfeitas, que nós somos perfeitos. Olhe lá em Colossenses capítulo 1, versículo 8, a fala que está ali: perfeito, perfeita, perfeito. Deus olha para você e enxerga você em Jesus. E se você está nele, os seus instintos foram batizados em Jesus, os seus relacionamentos foram batizados em Jesus, a sua vida na esfera moral, na esfera relacional, na esfera social, foi batizada em Jesus. Deus enxerga você como um novo odre. Jacó sempre foi herdeiro da promessa, mas ele nunca se enxergou como um herdeiro, nunca agiu como um herdeiro. E muitas das vezes, Deus está nos levando para o deserto, Deus está nos levando para a provação, para que nós venhamos a simplesmente olhar e falar: eu sou herdeiro, eu tenho uma herança, eu sou regenerado, eu não consigo na força do meu braço, mas Jesus através de mim vai vencer esta circunstância, vai vencer esta crise familiar, vai vencer esta crise financeira, esta crise espiritual. Jesus vai me capacitar. Queridos, as circunstâncias que vocês passam, os desertos, lugar de esterilidade, né? Deserto não lembra a morte? Quando a gente vê deserto assim, o que a gente lembra? A gente lembra de espinho, a gente lembra de areia, de calor, a gente lembra de animais peçonhentos, a gente lembra de ossos, não é? Ossadas, de animais mortos, a gente lembra de um cenário estéril, de um cenário de morte. Deus permitirá que você entre no deserto para fazer morrer ali tudo que é natural. Preste atenção nisso que Deus está falando. Deus permitirá que você entre na prensa para fazer morrer na prensa tudo que é natural. Tudo que é natural. Aleluias. Porque Ele quer trazer de lá do deserto uma pessoa vivificada para viver o sobrenatural. Deus deixou Jacó descer lá no Val de Jaboque para fazer morrer ali as coisas naturais, o velho nome, o Jacó, o suplantador, o enganador, para que aquele homem voltasse do Val de Jaboque como Israel, príncipe de Deus. O velho ficou lá no Val, no lugar da morte, no lugar da luta com Deus. Ficou tudo lá. O bagaço da azeitona, aquela vida encaroçada, ficou tudo lá no val. Os excessos do barro, o capim, a sujeira, aquele barro ruim, ficou tudo lá no val. As cascas, as lascas, daquele ouro que não serve, ficou tudo lá no val. E quem saiu de lá? O vaso para a honra, o diamante lapidado, o azeite puro, Israel, príncipe de Deus. Você entende isso? A respeito da tua casa?
Entenda a aprovação como a prensa de Deus. As provações nos levam para o deserto, para matar o natural e fazer vir de lá apenas o sobrenatural. É só olhar para Jesus, a escada de Jacó. Quando Jesus, ele nasce 100% homem, 100% Deus, o corpo chamado Jesus de Nazaré foi levado para a cruz. E o corpo chamado Jesus de Nazaré, o homem, 100% Deus, ele morre. E quando esse corpo ele vai para a sepultura, o que acontece? Ali morre o natural. Mas a sepultura não consegue segurar Jesus lá dentro. Por quê? Porque ele ressuscitou. Por quê? Porque as coisas sobrenaturais não morrem. As promessas de Deus a respeito da sua vida não morrem. Aquilo que Deus disse a respeito da tua casa não morre. Então tudo que é sobrenatural ressuscita e volta. E o devocional desta manhã falou, é nas imediações da morte que se dá a ressurreição. Onde é que acontece? Onde é que se celebra a vida? Isaías. Nós vamos lá no berçário e lá constantemente nós encontramos vida. Por quê? Porque todos os dias está nascendo crianças ali. Mas onde é que precisa de ressurreição? É nas imediações do necrotério, é ali perto daquele lugar do choro, do pranto, é lá que se dá a ressurreição, é lá que Jesus precisa chegar para poder ressuscitar. Por quê? Porque é lá que reside o corpo morto. Então Jesus muitas das vezes vai nos levar para a prensa, para fazer morrer algo. Por quê? Porque é na imediação do sofrimento, é perto do choro da viúva, que Jesus se encontra e faz trazer de volta a vida. E aí nós lembramos de Jesus caminhando, a multidão da vida se encontrando com a multidão da morte, quando aquela viúva, que residia lá em Naim, ela vai trazendo seu único filho, e no campo da morte, o campo da vida penetra e faz morrer o natural e trazer o sobrenatural para a ressurreição. Aleluia! Deus está ressuscitando sonhos na tua casa. Deus está ressuscitando projetos. Deus está ressuscitando a tua família. Passou por um vendaval? Passou. Passou por provação? Passou. Foi para a prensa? Foi. Mas é lá no campo da prensa, no campo onde morreu muita coisa, que Deus vai trazer a ressurreição sobre a tua casa. E olha, nem vai parecer mais a mesma casa, viu? Jesus saiu de que jeito? Quando o natural morreu e o sobrenatural saiu de dentro da sepultura. Jesus saiu glorificado. O vaso, entrou que jeito na mão do oleiro? Barro, e saiu que jeito? Vaso, aprovado, nas mãos do Senhor. A azeitona entrou que jeito? Entrou toda encaroçada, aquela vida cheia de caroço. E saiu óleo puro, azeite, para curar, para iluminar, para trazer calor. Muitos vão olhar para a tua casa e vai falar, meu Deus, é uma ressurreição que aconteceu naquela casa. Nem parece mais o velho barro, nem parece mais a velha azeitona, ácida, nem parece mais aquela antiga família. Por quê? Porque tudo aquilo que era natural, aquela coisa da natureza humana morreu, e agora Deus trouxe para a ressurreição, porque Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou, e nele havia um poder maior que a morte. Glória ao nome do Senhor Jesus. João, capítulo 12, e versículo 24, vamos ler. Aleluias, já estamos terminando. João capítulo 12. O próprio Jesus dizendo de uma maneira bem clara para que nós venhamos a entender que existem coisas na nossa vida que precisam morrer para se livrar da velha natureza e nascer de novo, numa nova natureza. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Entra na terra como grão de trigo e morre, o natural, mas sai de lá uma haste de trigo frutífera, resplandecente, sobre toda a terra, na esfera do sobrenatural. Aleluia. Deus irá levar muitas famílias neste tempo para dentro do seio da terra, para matar tudo que é natural, toda falta de perdão, toda fofoca, toda mágoa, toda angústia, toda
toda rixa, todas essas coisinhas carnais e naturais, e fazer vir de lá um marido renovado, uma esposa renovada, um filho transformado, um casamento renovado na presença de Deus. Aleluias! Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, isso é a palavra de Deus a nosso respeito. Esta é a promessa, o chão que nós pisamos é a promessa de Deus e tudo aquilo que Ele diz a respeito de nós, a nossa Canaã, a certeza que nós temos, a palavra empenhada de Deus a teu respeito. Quando você olhar para as circunstâncias ao teu redor, se apegue à palavra de Deus, em tudo que Deus disse a teu respeito e tudo que está escrito a respeito da tua casa, da tua família, está passando hoje na prensa, mas amanhã Deus te colocará no lugar da honra. Está passando hoje no moinho, na roda, Deus está te levando para um tempo precioso na sua presença. Todas as circunstâncias nos pressionam para conhecer o poder da ressurreição. Então faz uma coisa, sobe essa escada, sai do natural e vai para o sobrenatural. Jesus está hoje neste culto colocando uma escada posta do céu aqui na terra. E sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos sair do natural e subir para o sobrenatural. Às vezes eu fico imaginando, né? Vem Jacó, sobe, sai da terra, sai do natural, sai dessa vida familiar natural, carnal e vem para o sobrenatural. Sobe a escada da fé, sobe, vem para cima, em oração, em fé, em temor, em apego à promessa. E foi isso que aconteceu, porque quando nós olhamos em Gênesis capítulo 32, eu preciso ler este texto, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 30, quando fala do Jacó que entrou na prensa e está voltando agora, do Jacó que entrou na roda do oleiro e está voltando agora, o retorno de Jacó e a sua família depois de passar pelo val, pelo rio de Jaboque, diz assim, Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 30, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Desceu como Jacó, subiu como Israel. Desceu como o enganador e o suplantador, e subiu como príncipe de Deus. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Será que aquele anjo não poderia vencer Jacó? É claro que podia, é claro que podia, mas Deus capacitou a Jacó a vencer aquele anjo, porque Jacó precisava entender o poder de uma vida regenerada, o poder de uma vida transformada, o potencial de quem é herdeiro da promessa. Deus precisava tornar isso claro, e ali o nome dele foi mudado. Queridos, Deus muitas das vezes nos pede algo, Deus muitas das vezes pede alguma coisa para nós, e existem resultados da nossa vida que não são alcançados. Deus muitas das vezes pede algo para nós, e existem resultados que não aconteceram ainda, porque nós estamos recusando o convite de Deus de abrir a mão, Deus está te chamando, vem para a prensa, vem para a roda do oleiro, e você fala, não Deus, nessa área eu não me curvo, eu não vou abrir mão disso, eu não posso abrir mão disso, esse cômodo da minha casa espiritual, eu não abro a porta para o Senhor, e muitas das vezes, a nossa família não alcança os devidos resultados, porque nós nos recusamos a entrar na prensa do oleiro. Aleluias. E Deus nessa noite te chama. O que eu estou pedindo de você nessa noite é a matéria-prima para a bênção
que eu hei de ministrar sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. O que eu estou pedindo hoje é a matéria-prima do que virá. Vai entrar o produto da oliveira e vai sair azeite. Vai entrar barro e vai sair vaso. Vai entrar a pedra, mas vai sair uma joia preciosa. Vai entrar o punhadinho de azeite da viúva, mas vai sair multiplicação. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Entra homem no deserto e sai filho do Deus vivo. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus muitas das vezes está nos chamando para a prensa, para perder algumas coisas ali, para que nós possamos ver ressurreição sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Maturidade. Maturidade não tem a ver com tempo de igreja, maturidade não tem a ver com quantos anos você frequenta a igreja, mas tem a ver com a sua disposição de deixar Deus trabalhar na tua vida, a sua disposição de se deixar ser passado na prensa, moído pelas mãos do oleiro, a sua disposição de ser tratado pelas mãos deste supremo agricultor, deste Deus Todo-Poderoso. Aleluias.